Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é. Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Responderam a pergunta do último programa? Foi babadinho ou não? Tiveram que ler, né? Ler o capítulo 4 de Samuel. Mas não é muito grande, né? Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. São aí 11 versículos. Mas de propósito, né? A resposta estava lá bem no finalzinho. Vamos pegar no versículo 10. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. Lógico que esses números na Bíblia nós já discutimos, né? Tem lá os seus exageros e tal, para demonstrar a importância. Aí vem no versículo 11. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então qual foi o grande acontecimento que demarcou a derrota deles para os filisteus? Que a arca da aliança, a arca de Deus, a arca onde ficavam guardadas as tábuas da lei de Moisés, a arca foi tomada pelos filisteus. Então essa foi a resposta da pergunta do último programa. Mas muito bem, então nós estamos aí caminhando pelos livros de Samuel e já vimos que o primeiro livro de Samuel, então, agora do capítulo 1 a 7, é a história de Samuel. Os capítulos de 8 a 10 é a passagem do poder de Samuel para Saul, 13 a 15 o reinado de Saul e 16 a 31 a transição aí passando de Saul para Davi. E vimos que o segundo livro de Samuel vai narrar, então, as histórias do rei Davi. Certinho? E aí pode vir uma pergunta, né? Mas por que mesmo que o segundo livro de Samuel não chama, então, o livro de Davi? É porque, na verdade, isso era um livro só. Mas era muito grande e, na hora de fazer a organização, eles dividiram em primeiro e segundo livro de Samuel. Mas poderia muito bem chamar-se primeiro livro de Davi, porque o segundo livro de Samuel narra realmente a história do Davi o tempo todo. Tá, mas vamos pegar só uma passagem muitíssimo conhecida, no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 17. Abre sua Bíblia aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Abriram? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. História super conhecida. O tempo todo é guerra entre os hebreus e os filisteus. Guerra para ocupar a terra. Os filisteus estavam ocupando lá, os hebreus chegaram. Guerra por posse de terra. Então, nessa luta aí com os filisteus, chega uma determinada batalha e que ao invés de colocar os dois exércitos para lutar, eles resolvem colocar um guerreiro filisteu contra um guerreiro hebreu. Só que os filisteus tinham um gigante, que é uma denominação para um guerreiro que ninguém vencia na batalha individual. Um super guerreiro que era o Golias. Muito bem. Então está narrado aí, no capítulo 17 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, a luta, a batalha entre Davi e Golias. Uma batalha muito conhecida, muito famosa. E Davi vence a batalha. Veja bem, Davi era um pastorzinho, pequenininho, fracotezinho. E o Golias era um enorme guerreiro, todo armado, com grande estatura, muita força física, etc. Mas Davi vence Golias. Uma passagem super conhecida. E a figura dessa luta interna, nós vamos até discutir em mais detalhes no próximo programa. Mas hoje, você vai responder a nossa pergunta dizendo o seguinte: como é que Davi derrotou Golias? Como é que um lutador muito menor, muito mais fraco, etc., conseguiu vencer o seu inimigo? Tua palavra é luz no meu caminho. Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho.
Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.